Olá, alunos, retornando às nossas aulas de Ciências Humanas. Hoje nós vamos hoje nós vamos falar sobre o Tratado de Tordesilhas. O que é um tratado? Primeiro nós precisamos saber o significado do tratado, tá? Tratado é um documento assinado ou um acordo feito entre dois países ou mais. Pode passar, já. Por que Tordesilhas, né? Esse documento ele foi assinado entre as comunidades autônomas de Leão e Castela. Na época, Leão e Castela já fazia parte da Espanha, né, do país atual Espanha, e era governado pelo Fernando de Aragão II e a rainha Isabel de Castela, né? Isabel de Castela era a rainha e Fernando de Aragão II era o que governava nesse tempo que foi assinado o tratado. Pode passar, Jade. Quando que foi assinado esse tratado? Bom, esse acordo ele foi assinado em 7 de junho de 1494, tá? E foi assinado entre os dois países, Espanha e Portugal. O que acontece? Eles eram as duas potências da época. Para a gente entender o que é uma potência, para assim a gente entender, potência é todo aquele país que ele tem uma força militar, uma força política e uma força econômica. Então, esses dois países, nesse tempo, eram as duas potências que dominavam o mundo. Pode passar, Jade. Tá. O que motivou o Tratado de Tordesilhas? Antes de nós entendermos quando ele foi assinado, a gente precisa voltar para entender um pouco da história, tá? Tudo que nós vamos falar a respeito do Tratado de Tordesilhas tem muito a ver com a história do Brasil em si. Em 1492, foi descoberto um novo continente, que foi o Cristóvão Colombo, na realidade, que descobriu esse novo continente. Porém, praticamente quem levou a fama foi Américo Vespúcio. Por quê? Cristóvão Colombo ele era um genovês, um italiano, né, nascido na Itália, e ele estava a serviço de Portugal até então. Na época, quem governava Portugal era Dom João II. E ele tinha uma teoria, que ia contra a teoria que todos achavam naquele tempo, em que a Terra era achatada, né, ou a plana. Eles tinham muito medo, né, porque toda a rota que eles faziam, praticamente 90% de tudo que eles faziam de expedição, eles faziam pelo mar. Só que a teoria dizia que a Terra era achatada, né, plana, e que, chegado às extremidades, podia acontecer deles caírem no precipício. Então, muitos navegadores eles tinham medo. Já Colombo, por sua vez, ele já entendia que a Terra era redonda. E quando ele chega a Dom João II, ele pede para que ele investisse, né, ou patrocinasse, para ele fazer realmente essa rota até as Índias, né? Ele queria descobrir uma rota de mais fácil acesso às Índias. Porém, o rei Dom João, ele não aceitou, não quis. O que o Colombo faz? Ele não desiste da tese dele e ele vai até Fernando Aragão, no caso que era o rei da Espanha, e pede para ele, né? Conta para ele qual que era o interesse dele em navegar, encontrar uma rota mais fácil para chegar até as Índias, porque na verdade naquele tempo as especiarias vinham toda da Índia, né? E eles acabavam pegando a especiaria da Índia e revendiam na parte da Europa. Só que, por conta de Constantinopla, que houve a queda lá e os turcos começaram a dominar aquela parte, eles dificultaram a parte marítima para eles estarem chegando até as Índias. Então ele consegue convencer o rei, né, a patrocinar e ele sai então em busca daquilo que ele acreditava, né? Que a Terra era redonda e que ele tinha um caminho mais fácil para estar chegando até as Índias. Pode passar, Jade. E o que acontece? Lá em 1492, ele descobre, né, uma nova terra. Na verdade, quando ele chega nessa nova terra, ele não sabe que é uma nova terra. Na teoria de Colombo, ele pensa que ele está chegando até as Índias. Então ele volta, né? Primeiro ele avisa que ele chegou até as Índias, né, para o rei, e passa um período lá. Quando, na verdade, ele descobre que não era as Índias, e sim era uma outra terra, era um novo continente, ele volta para o rei e avisa para o rei, Fernando Aragão, que ele tinha descoberto novas terras. O que acontece? Quando Portugal fica sabendo desse novo continente, ele vai
para cima, né? Vai lá, chama, porque ele quer participar também. Naquele tempo ele era potência, então para evitar um conflito eles tinham feito um acordo antes de Tordesilhas. Só que nesse primeiro acordo eles ficaram com uma parte muito pequena, Portugal. Depois de um ano, o rei volta lá para conversar, né, novamente lá com os portugueses, me envia lá os embaixadores. E entre eles fazem ali um novo acordo, que é o Tratado de Tordesilhas. O que acontece nesse novo acordo? Antes, Portugal ele tinha ficado com uma pequena parte, que era só 100.000 léguas, né, do Cabo Verde, que foi aqui na África, onde Colombo ele praticamente chegou. E no primeiro tratado, que foi o primeiro acordo antes de Tordesilhas, eles tinham colocado uma pequena fatia para Portugal, dizendo que ele só ia ter as terras de 100.000 léguas. Então era muito pequena, perto do que a Espanha tinha ficado. Para não criar conflito naquele tempo, e até mesmo porque da maneira como Portugal ele vai conversar, ele vai já com um tom ameaçador, Espanha chama o Papa, né? O Papa Alexandre VI no tempo, para estar fazendo aí um acordo. Porque naquele tempo o papado como eu posso dizer? Naquele tempo o papado ele ajudava a decidir, ter decisões políticas. Então o que ele faz? Ele pega e assina, né? Para uma parte maior para o caso Portugal está explorando. Então, o que ficou nesse Tratado de Tordesilhas? Pode passar, Jade. Para eles realmente ficarem os dois satisfeitos, eles traçam, né, que nesse novo acerto fica estabelecido uma demarcação, né, do meridiano, que é o meridiano espanhol, e ele fala que 370.000 léguas a oeste aqui do Cabo Verde, essa parte toda ficaria para a Espanha. E já o leste ficaria, no caso, para Portugal. Então, dessa forma, o que aconteceu? O novo acordo ele assegurou a exploração portuguesa em partes dos territórios, até que acabou descobrindo o Brasil. Obrigado, alunos. Espero que vocês tenham compreendido essa aula. Pode passar, Jade. E nós temos aqui algumas referências, caso vocês queiram ter maiores esclarecimentos. Obrigado, até a próxima aula.